Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latiremo, ameno. Olá, boa tarde, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. E na produção do programa está Cirlane Maciel e Renata Gastal. Técnico de áudio, o nosso amigo, a competência de Sidney Coeixo. Na técnica de gravação, via internet pelo Facebook, o nosso amigo, a competência de Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. São exatamente 17 horas e 2 minutos. O Terceiro Milênio, hoje, especialmente hoje, vem falar de uma obra, de um recente livro lançado, que o nome do livro se chama Enquanto Estás a Caminho, ditado pelo Espírito Ana Cecília, psicografado pela nossa amiga, pela nossa irmã, Lizarbe Gomes. Este livro que está aqui à nossa frente, Enquanto Estás a Caminho, é sobre esta obra que o Terceiro Milênio estará abordando e falando durante o nosso programa. E para falar sobre esta obra, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a médium de 6 livros psicografados, e também professora da rede pública estadual, a nossa amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, que alegria, satisfação estar contigo aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, Milton Madeira, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do programa Terceiro Milênio, da Rádio Tupãssi. Uma imensa alegria estar aqui hoje, falando sobre este trabalho, né? A gente tem tido a oportunidade de, em outros momentos, falarmos também dos outros trabalhos que já foram lançados, e hoje chegou a vez do Enquanto Estás a Caminho. A gente fica muito, muito feliz com isso. Nós mais felizes ainda poder, aqui no programa Terceiro Milênio, falar e lançar esta obra que já está nas grandes livrarias, não só aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. Então vamos abordar sobre esta obra, o livro Enquanto Estás a Caminho, ditado pelo Espírito Ana Cecília, psicografado aqui pela nossa amiga Lizarbe Gomes. Então, Lizarbe, qual a finalidade dos romances para a divulgação da doutrina espírita? Qual é a finalidade dos romances? Bem, toda vez que a gente se depara com esse questionamento, que é muito válido, né? Qual é a finalidade dos romances? Isso sempre me remete a uma médium muito conhecida, não só no meio espírita, mas também fora dele, pela sua relevante obra, né? Pelo relevante trabalho que realizou, que foi a Ivone Pereira. A Ivone Pereira, no livro que ela escreveu, Devassando o Invisível, ela nos fala justamente sobre isso, né? Sobre a finalidade do romance, dizendo assim: o móvel dos romances espíritas é a propaganda da doutrina por um meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreço a essas obras, por julgá-las imensamente úteis, em vista dos exemplos oferecidos aos leitores. Então nós vemos que realmente os instrutores espirituais veem com muito apreço o romance espírita, porque no romance espírita ele mostra de forma muito prática, nas vivências dos personagens, o aprendizado, a transformação que vai ocorrendo neles ou não, né? Muitas vezes mostra também persistência no erro e as suas consequências. Enfim, é uma forma bastante prática, suave, de levar à reflexão, e muitas vezes, por meio dos exemplos ali mostrados, a pessoa às vezes se dá conta, né, de posturas ou pontos de vista equivocados que ainda tem e que pode corrigir ainda a tempo, né? Então essa seria a principal finalidade, trabalhar a educação da pessoa, educação moral sobretudo.
E como tem ajudado, né, muitas pessoas, e os romances espíritas, né, tem ajudado muitas pessoas. Principalmente porque nos traz um enfoque mais abrangente da vida, né? Não mostrando apenas as coisas do ponto de vista terreno, mostrando apenas uma única existência, nos traz a chave da reencarnação, né? Pela qual nós podemos compreender melhor o porquê de determinados eventos nas vidas das pessoas, nos mostra a vida depois da morte, o mundo espiritual, a grandeza do mundo espiritual, como tudo ali se opera de forma assim muito realista, né? Então, nesse aspecto, os romances têm dado a sua contribuição. E de que maneira assim, os romances podem colaborar para uma melhor compreensão da doutrina espírita? Qual é a maneira que o romance espírita pode assim, colaborar para uma melhor compreensão da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos? Bem, Madeira, nós na doutrina espírita, nós aprendemos que os mecanismos pelos quais se opera a justiça divina, né? No livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas, ele nos mostra, por exemplo, na parte do Código Penal da Vida Futura, ele nos mostra como o espírito paga as consequências das faltas graves que ele comete. Muitas religiões tradicionais nos fazem entender que basta o arrependimento, né? Eu me arrependi de determinada falta, então já estou quite, já está tudo certo. Mas, do ponto de vista espiritual, isso vai além, né? Não basta apenas o arrependimento. Há necessidade também da expiação e da reparação, né? Assim nós vamos aprendendo com a doutrina espírita. Então, no caso, por exemplo, de alguém numa determinada existência tem abusado do seu poder para dominar, para subjugar outras pessoas, muitas vezes ele se arrepende de ter feito isso e se dispõe a uma nova oportunidade, dessa vez passando por situações de dificuldade, de carências, para que aí então, essa seria a fase da expiação, né? Para que então ele se proponha, se dê conta do mal que causou e faça a reparação desse mal, sob forma de aí sim ajudar mais as pessoas, ser mais solidário, ser mais amigo, aí já está na fase da reparação. E os romances espíritas em geral, se nós pararmos para analisar, eles nos mostram todo esse evento, dessa forma pela qual a justiça divina age na vida de todos nós, por meio dos personagens que vão passando por uma série de experiências nas quais a gente percebe todas essas fases, né? Do arrependimento, da expiação, da reparação. Então é nesse sentido que os romances nos ajudam a compreender melhor a doutrina espírita. Perfeito. Sabe, atualmente assim, existe uma grande quantidade de obras mediúnicas sendo divulgadas, até porque hoje em dia, espiritismo acaba entrando, guardadas as devidas proporções, num certo modismo. E tudo que se fala hoje em espiritismo também vende, tem um lado material. Bem, então atualmente existe uma grande quantidade de obras mediúnicas sendo divulgadas. Quais são os cuidados que devemos ter em relação a estas obras? Vale salientar que nem toda obra mediúnica é espírita. As tuas considerações? Bem, amigo, nesse caso, de como a gente pode aproveitar melhor, distinguir melhor os romances espíritas, ou mediúnicos, né, que nem todos eles são espíritas, vale lembrar aquele episódio que muitos conhecem, certamente todo mundo já conhece essa história, que eu vou contar aqui rapidamente, em virtude do tempo, mas aquela história do Sócrates dos 3 livros, né? Aquela história que o discípulo chegou para Sócrates querendo contar uma novidade e ele perguntou: o que tu vais me contar serve ao bem? Não serve muito ao bem, não. O que tu vai me contar é verdadeiro? Isso aí eu já não sei, já não tenho certeza se é verdadeiro. O que tu vais me contar é útil? Eu acho que não tem utilidade nenhuma.
Então, nem precisa me contar. E esses 3 filhos a gente deveria ter para muitas coisas na nossa vida, né? Para muitas coisas, para tudo que nós recebemos em termos de informação, se vale ou não a pena repassar, usar esses 3 filhos. É verdadeiro? Serve ao bem? É útil? E em relação aos romances, a gente deve ter esse mesmo cuidado. Qual é o conteúdo que ele nos traz? É um conteúdo que serve ao bem? É um conteúdo que nos educa, que nos motiva a sermos pessoas melhores, que nos traz um crescimento pessoal? É verdadeiro? Traz informações que realmente vão ao encontro daquilo que os espíritos benfeitores têm nos ensinado, né? Está de acordo com os princípios do espiritismo? É verdadeiro? É útil, né? Nos incentiva a trabalharmos no bem, nos faz percebermos que nós somos responsáveis pelos nossos atos, temos, tudo é consequência das nossas escolhas e como nós agimos. Enfim, se nos traz esse tipo de reflexão, se provoca em nós essa vontade de algo fazer de melhor, então ele já está cumprindo bem a sua função. Mas ele deve passar por essa peneira, né? Ele deve passar por esses cricos. E, principalmente, o que nós também devemos observar é a necessidade de conhecermos a doutrina espírita. É muito importante conhecer a doutrina. Porque muitas vezes nós nos deparamos com obras de má qualidade, que ganham muito espaço no mercado, porque nós espíritas também somos um tanto descuidados nesse aspecto, né? Deveríamos ser mais cuidadosos, deveríamos pesquisar mais, estudar mais. Até uma orientação do próprio Raul Teixeira, né? Que a gente deve estudar a doutrina, conhecer, para só então perceber, discernir se aquele conteúdo daquele romance, daquela história está de acordo com os pressupostos espíritas, né? Perfeito. São 17 horas e 13 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas. Está na casa dos 21 graus, você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Hoje temos a alegria e a satisfação de receber no nosso programa a médium de 6 livros psicografados, Lizarbe Gomes, que vem falar do seu último livro, o último lançamento, que é a obra Enquanto Estás a Caminho, ditado pelo espírito Ana Cecília. E você, amigo e amigo ouvinte que está nos assistindo e nos ouvindo, aqueles que quiserem deixar mensagem, por favor, deixe mensagem pelo Facebook do Terceiro Milênio, tendo em vista que a gente não está com a nossa amiga Sirlane Maciel aqui nos estúdios, né, até para tomar os devidos cuidados para não haver aglomeração de pessoas aqui no estúdio da Rádio Tupãssi. Então você pode deixar sua mensagem pelo Facebook do Terceiro Milênio. Conforme está chegando aqui umas mensagens, até vamos ler aqui. A Selma Camargo é lá da Liga Espírita Pelotense, do Departamento Vinha de Luz, está nos assistindo. Um grande abraço à nossa amiga Selma Camargo. A minha esposa Solange Madeira, a família, né, participando, ouvindo e nos vendo ao vivo e a cores, nos deixa aqui uma mensagem. Ela disse que está na escuta, me manda um grande abraço à amiga Lizarbe. Outro abraço, querida Solange, outro abraço. Quem também está nos vendo também, o Fausto Schneider, um grande abraço para o Fausto. Escritor, nosso amigo lá do Departamento Vinha de Luz, Fausto Schneider, e que deixa um grande, disse assim, querida, né, Lizarbe, parabéns pela dedicação e belíssimo trabalho de sempre. Um grande abraço para ele também, parabéns pelo trabalho que ele vem realizando também. É verdade, inclusive o Fausto é o nosso próximo convidado na próxima sexta-feira, ele que também é um escritor, lançou recentemente um livro, daqui a pouco eu vou falar o nome do livro, já no final do programa, para que todos também no próximo programa possam estar também nos assistindo. Um grande abraço ao Fausto, a sua esposa e os seus familiares. Obrigado pela audiência, o carinho e a atenção desse amigo. Nossa amiga, eu acabei de falar nela, Sirlane Maciel, né, produtora aqui do programa Terceiro Milênio, está em casa, está se cuidando dela, cuidando dos seus e daqueles que também faz parte do seu ciclo de amizade e de seus amores. Então ela diz, oi amigos, na escuta, beijos a cada um de vocês, um beijo na amiga Lizarbe, um ótimo programa. Outro beijo, Sirlane. Obrigado, Sirlane. Aqui nossa amiga também, Catarina Medeiros, dá uma boa tarde aos queridos amigos. Ela disse que está na escuta, eu também mando beijos a nós todos. Muito obrigada. Obrigado, Lizarbe. Novamente a Selma Camargo, dando uma boa tarde aqui, um ótimo trabalho a nós.
A Ana Soares, deixando aqui uma mensagem. Olá, Lizarbe Gomes, um abração. Um abração também, Ana. Obrigado, Ana Soares. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem. Aqueles que não mandaram estão nos assistindo, estão nos ouvindo, mas estão ouvindo, prestigiando e vendo, né, ao vivo e a cores do programa, prestigiando aqui a nossa amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, inclusive hoje estamos falando sobre essa importante obra Enquanto Estás a Caminho, né, ditado pelo Espírito Ana Cecília. Lizarbe, já tivemos assim a oportunidade de conversar contigo sobre os livros do Espírito Fernando, a qual tive essa alegria, satisfação de psicografar, que é Veredas da Paz, O Monge e o Guerreiro, Uma Chance para o Amor e Veredas da Caridade. Agora estamos falando sobre o trabalho de uma nova autora espiritual, Ana Cecília. Qual a proposta que nos traz essa nova autora no livro Enquanto Estás a Caminho? A gente já divulgou e fez entrevista contigo vários livros do nosso amigo Fernando, do Espírito Fernando, mas a gente conhece um pouco da linha a qual ele trabalha, mas o Espírito Ana Cecília, qual é a proposta que ela nos traz neste livro Enquanto Estás a Caminho? Bem, amigo, e numa dessas entrevistas nós inclusive falamos desse trabalho com essa autora, né, que já estava sendo orientada para nós, que em algum momento iniciaria um trabalho. E Fernando conhece a Ana Cecília porque ela trabalha juntamente com ele, né? E no tanto que no livro, há partes do livro em que eles demonstram ao leitor como é esse trabalho, como é essa proposta. Então, por essa razão, eu escolhi ali a primeira parte do livro, onde o Fernando apresenta a Ana Cecília, né? Ele conhece muito bem o trabalho dela, então ele nos apresenta, nos diz assim aqui no Enquanto Estás a Caminho: com linguagem singela e espontânea, como expressão do seu modo de ser, a querida amiga nos apresenta histórias de superação frente às adversidades, renova nossas esperanças e aponta-nos sempre a possibilidade do recomeço, em suas narrativas marcadas por profunda ternura. E depois, mais adiante, ele nos diz que Ana Cecília é uma apreciadora da música e da poesia e que traz o seu toque peculiar ao incluir, vez ou outra, trechos de letras de músicas e versos que se coadunam perfeitamente com um assunto tratado. Então, essa é a proposta que ela nos traz, né, de histórias que nos convidem à superação, que nos indiquem que é possível, sim, recomeçar, por mais difícil que muitas vezes possa parecer, mas faz isso de uma forma muito terna, muito querida, uma jovem, né? Uma jovem que também está fazendo o aprendizado dela e que optou por essa maneira, né? Em vários momentos do livro ela traz trechinhos de música popular brasileira. Quem já leu o livro, quem já conhece, deve lembrar muito disso aí, e que fecham muito com tudo que ela está nos trazendo, nos propondo no livro. Então é uma forma assim peculiar, como disse o Fernando, né? Uma forma muito particular dela de trazer essa sua proposta e que felizmente, Madeira, nós estamos vendo que está tendo assim, um retorno muito bom entre os leitores, uma repercussão muito positiva. As pessoas têm lido o livro, têm gostado, têm comentado comigo que tocou bastante determinadas coisas. E é justamente essa a utilidade do romance espírita, né? Como falou Ivone Pereira, uma forma suave e convidativa das pessoas conhecerem a doutrina espírita. Inclusive, este livro, Enquanto Estás a Caminho, né, que está sendo tão bem aceito aos leitores, às livrarias também, inclusive na última feira do livro que aconteceu, né, e foi notícia na RBS. Foi notícia na RBS. Inclusive, era uma das obras mais vendidas na Feira do Livro de Porto Alegre. Foi o Veredas da Caridade. Veredas da Caridade. Foi notícia no jornal da noite da RBS. Está se propagando, né? Está sendo disseminado. O Veredas da Caridade realmente foi o livro mais vendido na banca da feira. No caso, Veredas da Caridade. Lá em Porto Alegre, no ano passado. E o livro Enquanto Estás a Caminho é ainda bem recente, né? Mas nós vamos também fazendo a divulgação dele, de maneira que ele também alcance os corações, as mentes dos nossos queridos leitores.
Certo, né? Eu faço aqui uma correção. Um dos livros mais vendidos na Feira do Livro foi justamente o Veredas da Caridade. Isso, do Espírito Mas Fernando. o livro, Enquanto Estás a Caminho, também está sendo muito bem aceito Também. aos leitores. Né? Eles estão gostando muito. Inclusive, eu li o livro, até estou no final da leitura do livro, né? E a gente está lendo, e o aprendizado que a gente traz para nós, né? da forma que a autora nos traz, sem nos acusar, sem nos apontar, sem nos julgar, de que enquanto estamos a caminho, que a gente pode sim recomeçar. Pode corrigir, né? Pode Claro. acertar, não está bem aqui, mas acerta mais adiante, não se desanimar com os maus resultados, né? Tudo isso ela vai nos incentivando a pensar dessa maneira. Perfeito. Um tema muito abordado nos romances espíritas são as relações familiares. Como este tema ele é abordado neste livro, Enquanto Estás a Caminho? Uma boa parte dos romances, claro, fala da nossa vida, das nossas relações, até porque somos espíritos criados para a eternidade, né? E a gente estamos interligados. Na maior parte das vezes a gente vem no meio da família para a gente se reajustar e para se amar e para se perdoar. Exato. Então, falam sim, os livros do romances espíritas, falam sim das questões familiares, na sua grande parte. E como este tema ele é abordado neste livro, Enquanto Estás a Caminho? Justamente, né, o tema família, relações familiares, tem merecido muita atenção dos instrutores espirituais, porque eles querem que nós continuamente estejamos lançando um olhar mais atento, principalmente à qualidade dessas relações, né? O que compete a cada um de nós melhorar essas relações, como tu disse, muitas vezes é difícil, né? É complicado, a gente é convidado ao reajuste, né? Como fazer isso. E como a Ivone Pereira no início eu falei que o romance espírita ele nos traz exemplos para que nós possamos nos guiar, a Ana Cecília traz neste livro o exemplo de 4 pais, né? 4 pais, o Vicente, o Alberto, o Hélio e o Vitorino, né? O Vicente era um pai distante fisicamente, mas que sabia se fazer próximo afetivamente das 2 filhas, de modo que elas não sentiam tanto a ausência dele, porque ele sabia se colocar de uma forma próxima a elas. O Hélio aconteceu o contrário, né? O Hélio era próximo fisicamente do filho, mas afetivamente distante. Isso mesmo. Então daí resultou uma série de dificuldades de relacionamento entre os dois. O caso do Alberto também, que era um pai muito amoroso e que se deparou com a partida repentina da filha Érica e sofreu demais com isso e teve grandes dificuldades de lidar com essa situação, com essa mudança brusca na vida dele. Então ela vai nos contando, né, como é que ele vai superando isso. E também aquele pai que aparece no livro, já na vida espiritual, profundamente ressentido, querendo vingança, em função de que a sua filha, né, que era Cristina, havia cometido suicídio e ele queria se vingar das pessoas a quem ele dizia que eram responsáveis por isso. Então, todos esses desajustes, essas pendências que não foram bem resolvidas na Terra, ou foram, né? Tudo isso ela vai nos mostrando, as consequências, como é que é a evolução de todas essas tramas, para nos fazer refletir mesmo o quanto é importante nós buscarmos seguir essa recomendação de Jesus, né? Se reconciliar com o adversário enquanto ainda está a caminho. Enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estás a caminho, não postergar, não adiar isso, porque aí esses personagens todos a gente vai tendo contato com ele, vai acompanhando as histórias deles, alguns vão sendo bem sucedidos, outros não tanto, mas tudo serve para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. E como serve? Bastante, né? Não, e vale a pena ler a obra, que realmente a gente se encontra dentro da obra. Quem de nós, não se fala familiar, não tem algum problema, alguma dificuldade? Quem de nós não, né? Quem de nós não temos? E quem de nós muitas vezes não é um problema para os outros também. Também. Se os outros são a pedra muitas vezes do nosso sapato, será que nós também não somos pedra em alguns momentos no sapato dos outros?
Exatamente, né? A alisagem não vai mudar a madeira, quem pode mudar a madeira é a própria madeira. Claro. E a madeira também não vai mudar a alisagem, quem pode mudar é a própria alisagem, né? A gente tem que se dar conta mesmo até onde a gente pode ir se melhorando para as coisas irem dando certo. Eu me recordo certa feita até vendo uma entrevista, hoje desencarnado no plano espiritual, o escritor Richard Simonetti. Certa feita ele relatando que estava numa palestra, após terminar a palestra e tudo, quando foram conversar com ele, disseram assim para ele. E o assunto era sobre a família, a reencarnação dentro da família. Mas vem cá, Richard, por que Deus coloca os adversários dentro da mesma família? É para se amassarem? Por que Deus faz isso? Porque às vezes a gente vê famílias que vou te dizer, parece que guerreiro. E aí então com a sua inteligência, com a sua amorosidade, diz, meu irmão, Deus coloca as pessoas para a gente nos amar. É nós que trocamos o verbo de amar para a gente se guerrear, para brigar, mas a intenção sempre é para nos amar. Aprendermos quanto faz falta esse sentimento aí na nossa vida. E como faz falta. Quem está assistindo aqui pelo Facebook, deixando mensagem, Adílis Mascarenhas, dá uma boa tarde a nós. Boa tarde. Boa tarde, Adílis, obrigado pelo carinho, atenção, audiência. Maria Luísa Donato Águas, uma boa tarde. Querida Lizarbe e amigo Madeira, obrigado, Maria Luísa, pelo carinho, muito obrigado. Atenção e audiência. Um grande beijo aí a vocês, obrigado por todo o carinho. José Fernando Parada está nos assistindo. Elinice Madeira, minha irmã. Olha, tua irmã. Da família aí, é bom que incentiva, a gente estimula, né, e está nos assistindo. Um grande beijo aí a minha irmã que este mês, essa semana completou aí mais um aniversário. Então, feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde. Parabéns, né? Uma guerreira aí. Na área da enfermagem, aí nesse momento tão difícil, tão delicado, né? Cumprido bem sua missão. Obrigado, minha irmã Elinice Madeira. Tá aqui a Selma Camargo, deixou aqui uma mensagem. Ela que trabalha também lá na livraria da Liga Espírita Pelotense, juntamente com a nossa amiga Rosane Zafalon. Ela disse assim, isso aí, é um dos mais vendidos no livro Enquanto Estás a Caminho, em Porto Alegre também. Um cliente também comentou. Que bom. Como ela trabalha junto com a Rosana na livraria da LEP, ela está realmente a par dos livros que mais saem, os mais pedidos e tudo, né? Que bom saber. Importante esse depoimento aqui da nossa amiga Selma Camargo, muito obrigado. A Maura Foster Neto também está nos assistindo. Um beijão a Mauro, um beijão a todos pelo carinho, atenção à audiência. Pois não, Lizarbe? Agradeço muito o carinho de todos os nossos ouvintes aí, nossos queridos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Vale aqui salientar que a livraria da Liga Espírita pertence, dentro do decreto municipal da prefeita, o comércio está fechado, como a Liga Espírita tem um comércio, que é a livraria, dali, né, que através dos livros que são vendidos, que tinham os recursos para manter os trabalhos, as atividades da Liga Espírita Pelotense. Então a livraria da Liga atualmente está fechada, né, temporariamente, pelo decreto municipal, diante dessa pandemia, mas que está fazendo um atendimento virtual, e você pode ligar para adquirir seu livro, para ter seu livro em casa. Aquelas pessoas que moram no perímetro do centro, né, a compra acima de R$100, a entrega é gratuita. Fora do perímetro do centro da cidade tem um custo, mas você vai ligar e vai combinar qual vai ser esse custo. Tá? Não é alto, é bem baratinho. Então você que nesse momento de quarentena, né, está em casa, mas que gostaria até de ter esse livro enquanto estás a caminho, quando nós estamos falando hoje, ligue então para a Liga Espírita Pelotense. O telefone é 3278-2660. Repetindo, 3278-2660, ou pelo celular 991 18 41 04. Repetindo, 991 18 41 04. Então você pode ligar e estará conversando com um dos atendentes da Liga Espírita Pelotense e já estará acertando a compra do livro e recebendo o livro enquanto estás a caminho, como também uma outra obra que melhor você queira ler também. Então é importante falar isso, que a livraria da Liga está com as portas fechadas pelo decreto municipal, mas está atendendo virtualmente. Mas quando vê, o livro está batendo na sua porta. Com certeza, né? Os meios existem, né?
os meios existem. Lizarbe, a mediunidade, assim, ela também é um tema abordado por Ana Cecília no livro Enquanto Estás a Caminho, com destaque a 3 aspectos importantes: mediunidade das crianças, utilidade das comunicações psicografadas e mau uso da mediunidade. Então, 3 aspectos é falado nesta obra Enquanto Estás a Caminho sobre a mediunidade. Mediunidade das crianças, utilidade das comunicações psicografadas e mau uso da mediunidade. Lizarbe, tuas considerações. Em relação ao primeiro ponto, né, que é a mediunidade nas crianças, é possível sim a mediunidade se apresentar ainda na infância, porque como a mediunidade é uma aquisição do espírito ao longo da sua trajetória evolutiva, muitas vezes essa aptidão já se mostra desde muito cedo. Não é uma idade assim determinada, desde os primeiros anos é possível a criança demonstrar a capacidade de perceber a presença dos espíritos, dizer que vê espírito, que enxerga, que alguém está lhe falando. E no caso do Enquanto Estás a Caminho, a Ana Cecília nos mostra justamente o caso de uma jovem que tinha uma mediunidade muito aflorada, muito acentuada, e na encarnação seguinte, já na infância, ela continua manifestando essa aptidão, que já é uma aquisição do espírito dela, né? Essa facilidade de perceber a presença dos seres espirituais e entrar em contato com eles. Então, é uma forma que muitas vezes os pais ficam sem saber ao certo como agir, como proceder. E nos livros tanto da Ana Cecília, Enquanto Estás a Caminho, como também do Fernando, né, Uma Chance para o Amor, era a história da Tarsila, que era uma menina médium também. Então, eles vão nos orientando assim, como proceder nesses casos. Então, quer completar, não? Eu ia passar para o próximo ponto, queres comentar mais alguma coisa? Não, justamente, né? Até a gente dar uma continuidade, é possível assim, a mediunidade se apresentar nas crianças? Essa questão da mediunidade nas crianças, né? Até que ponto é fantasia? E até que ponto também é realidade? Às vezes as duas coisas se misturam. É difícil, mas muitas vezes a criança descreve com tanta precisão, né, de detalhes, de coisas de pessoas que ela não conheceu, com quem ela não conviveu, e ela descreve tão bem, né? Até mesmo nesse filme que conta a história do Divaldo Franco, né, que era uma das pessoas que já manifestou mediunidade na infância, ele descrevia com tanta precisão a avó dele: olha, a avó, a mãe está querendo falar contigo. Ele descrevia até o broche que ela usava, tudo, né, contava com detalhes, a tal ponto que a mãe e a irmã se convenceram de que ele realmente estava enxergando a avó que ele nem tinha conhecido. Claro, muitas vezes é uma imaginação infantil, mas outras vezes chama a atenção. E em muitos casos são espíritos que se apresentam com uma boa intenção, outras vezes eles atemorizam, intimidam a criança. Então, todos esses casos a gente tem que ter cuidado, tem que procurar a informação no centro espírita de como proceder, né? O passe é algo que ajuda muito, o Evangelho no lar também. Enfim, são muitas orientações que a doutrina espírita nos traz em relação a esse tema aí da mediunidade nas crianças, que vale a pena nós estudarmos e procurarmos compreender. Na atualidade a gente tem observado bastante, isso com mais frequência. Está sendo mais frequente mesmo. E as mensagens psicografadas a familiares têm ajudado a muitos a superar a dor da perda. Todavia, há também que ter assim, a cautela quanto a essas comunicações. De fato, né, uma mensagem psicografada sobre o familiar traz um alento e ajuda muitos familiares, e muito ajuda, né? Mas é preciso também ter cautela, né, Lizarbe? Como aquela historinha que a gente falou lá dos 3 crivos. Mais uma vez também vale para esse caso. O Enquanto Estás a Caminho nos traz o relato, até porque, como falei no início, né, é o trabalho da equipe do Fernando, da qual a Ana Cecília faz parte, e eles nos contam o atendimento que eles fazem a 2 jovens, a Érica e o Henrique, que também tiveram a oportunidade de, por meio de cartas psicografadas, darem notícias suas aos seus familiares. Isso foi um grande alento. Foram mensagens espontâneas, né? Mensagens espontâneas, e que chegaram
no momento apropriado e foram muito úteis para que a família se restabelecesse daquele luto, né, daquele choque muito grande que foi provocado pela desencarnação desses jovens. Mas, no caso das comunicações psicografadas, a gente tem que ter muito cuidado, também muita cautela, porque elas acontecem num momento muito preciso. Muitas vezes é a comunicação que nos acha, né? A comunicação que vem para nós. Não precisa a gente ir atrás dela. Porque nem todos os espíritos têm necessidade de se comunicar com seus parentes. Não que eles tenham esquecido os parentes, porque eles por que uns vêm e se comunicam e outros não? Será que os que não se comunicam esqueceram, os que ficaram aqui na Terra? Às vezes essa impressão que a gente tem não é bem isso, né? A Ana Cecília também comenta sobre isso no livro, quando ela diz que muitas vezes as pessoas têm outras atividades, se ocupam com outros interesses, jamais esquecendo aqueles com os quais partilharam suas experiências na vida terrena. Mas não se faz assim tão necessário. E também, em muitos casos, a comunicação tem que vir no momento exato, para que haja maturidade, tanto da parte do espírito que vai comunicar, como também da parte do familiar que vai receber. Então, às vezes, a gente fica muito ansioso, há pessoas que às vezes ansiam muito por uma comunicação de um familiar, acham que nunca vão conseguir, lá bem adiante aquilo acontece, de forma natural, de forma muito bem planejada pela espiritualidade, para que seja no momento certo na vida da pessoa, para que seja algo benéfico, não só para satisfazer a curiosidade, mas que seja algo que sirva tanto para o familiar como para o espírito, né, que está se comunicando. Uma coisa que tu falaste que me chamou muita atenção, que a mensagem, ela foi uma mensagem espontânea. Ou seja, não foi evocada. Não. Eu gostaria de falar sobre isso, que a mensagem tem que ser espontânea, não aquele desespero que eu quero, que às vezes, nesse eu querer, às vezes a pessoa, claro, a gente sabe, porque o familiar está sofrendo, porque ama o seu familiar. Continuar amando. A saudade pesa muito. Quanto aquele também que foi, continua amando, né? Mas a pessoa que ficou na jornada terrena, às vezes quer a mensagem. E através, muitas vezes, e nessa procura, pode cair em situações erradas, né? Porque infelizmente há pessoas que se aproveitam, às vezes, exatamente, da fragilidade emocional das pessoas, né? E ficam despertando nelas esperanças e a mediunidade é algo que se caracteriza pela espontaneidade, né? Nós aqui não temos controle sobre quando os espíritos vão se comunicar, onde eles vão se comunicar, o que é que eles vão dizer, né? Isso aí tudo realmente para que seja algo verdadeiro e preste esse auxílio que nós sabemos que as comunicações psicografadas têm prestado, mas tem que ser um trabalho muito bem feito, com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito respeito ao mundo espiritual, jamais precipitando os fatos, né? Isso aí a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Às vezes vale a pena esperar mais um pouquinho, mas quando acontecer, ser de forma verdadeira e autêntica. Perfeito. Vou ler aqui umas mensagens que chegou aqui. Quem está nos assistindo, a Regina Moraes, a Gene. Conhece a Regina? Sim, Fabiane, muito, muito querida. Muito obrigada, Regina, pela participação. Um abraço para a Regina Moraes, a Gene Moura Cone. E a Gene Moura deixou uma mensagem: que maravilha poder ler, se refere à obra Enquanto Estás a Caminho, pois não uso muito bem, assim compreendo bem melhor. Não entendi o que quis dizer, pois não uso. Pois não ouso mover. Ouço. Dizendo que não está ouvindo muito bem o programa. Talvez está ouvindo pela internet, quando a internet está carregada, e às vezes dá esse tipo de problema, mas pela rádio está tudo tranquilo, tudo normal, né? Andando, né? A 100 por hora. Então, claro que não está ouvindo muito bem, porque às vezes deve estar dando uma trancada na internet. Certo. Também está sobrecarregado nesse momento de quarentena, todo mundo em cima da internet, para se ocupar, né? Ocupar a mente, a gente faz muito bem. Um grande abraço a Jane Moura Coni. Quem está nos assistindo também é o Ramatiz Camargo, lá de Canguçu. Meu conterrâneo querido, Ramatiz. Um grande abraço, meu conterrâneo. Um grande abraço para o Ramatiz, diz um grande abraço aos amigos de Madeira e Elisago, obrigado. Ramatiz, um grande abraço a ti. Quem está nos ouvindo e nos vendo também
e a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Grande abraço, Fernanda. Muito obrigada pela audiência. Obrigado, Fernanda. Ela que está juntamente com o seu esposo, o Mário Farias, grande trabalhador, guerreiro. Esse casal maravilhoso aí nos assistindo, nos prestigiando, eles com seus filhos. Obrigado. Muito obrigada. Fernanda Farias, Mário Farias, um grande abraço a vocês e obrigado pelo apoio total que tem nos dado ao programa Terceiro Milênio e para a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Quem está também nos assistindo é o Leonardo Gonçalves, ele que pertence ao GPJ, o grupo de programação juvenil da Liga Espírita Pelotense. Ele diz assim: uma boa tarde a todos, um abraço a nosso querido programa. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Quem também está aqui nos assistindo também, pertence à área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, um grande trabalhador, tem assim, nos dado assim, uma luz imensa dos nossos trabalhos, das nossas atividades, é o Wagner Redon. Wagner. Diz que está na escuta do programa Terceiro Milênio. Um abraço ao amigo Madeira, obrigado, parabéns sim, pelo programa, um abraço especial para a convidada de hoje, a nossa irmã Elizarbe Gomes. Grande abraço, Wagner esteve inclusive no lançamento do Enquanto Estás a Caminho lá no nosso Paz, Luz e Caridade, né, com a esposa, com a filhinha. Um grande abraço, Wagner. É verdade, obrigado, Wagner, obrigado aí por tudo. Grande abraço a ti, aos teus familiares, obrigado por tudo que tem feito aí, não só pela área de comunicação social, pelo programa Terceiro Milênio, mas também para a Liga Espírita Pelotense, para o movimento espírita. Né? Ele é responsável por todas essas imagens de painéis, de cartazes, né? Muito bem feito, de alta qualidade, né? Um trabalho assim, muito bem, feito com muito amor. Certamente. Muito amor. Obrigado, Wagner. Te agradece também toda a equipe da arte de comunicação social da Liga Espírita Pelotense que vem realizando um ótimo trabalho, justamente neste momento ao qual está sendo muito exigido o trabalho da arte de comunicação social. Então, a gente agradece toda a essa equipe maravilhosa. Quem está aqui deixou aqui um abraço foi a Marina Moraes. Leitura maravilhosa, ela está dizendo. Que bom, obrigada. Obrigado aí, Marina Moraes. Um grande abraço a ti e aos teus familiares. Elizabeth, também no romance, Enquanto Estás a Caminho, encontramos um alerta a respeito do mau uso da mediunidade e das consequências desta prática. Né? A mediunidade, então, era uma ferramenta. Uma ferramenta neutra. Neutra. É que nem pegar uma enxada. Ela poderá produzir para o bem, mas poderá ser como uma arma. Né? As considerações, Elizabeth. Exatamente, é bem essa ideia, né? A mediunidade, a gente diz que é o mau uso dela quando ela deixa de servir ao amor, deixa de servir ao auxílio desinteressado e passa a servir mais ao interesse próprio, passa a servir mais à satisfação da vaidade do médium. Né? E no livro Enquanto Estás a Caminho, Ana Cecília nos relata o caso de um médium que tinha elevadas possibilidades, mas que em determinado momento, apesar de já ter tido contato com a doutrina espírita, isso é uma coisa comum, né? Ninguém está isento disso, ele decide usar sua capacidade de curar as pessoas e passa a cobrar por isso, né? E daí então resulta uma série de problemas que mais tarde ele vai se dar conta da gravidade do que fez e aí passa todas aquelas etapas que a gente estava comentando, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. Como é que ele vai reparar essa grave falta? Então, dessa maneira ela nos faz realmente refletir sobre a importância do bom uso da mediunidade, o quanto isso teria poupado o sofrimento todo que ele passou ali, né? E nos faz compreender melhor que essa é uma ferramenta preciosa que nós temos que usar com muita sabedoria e com muito amor. Muito amor. E é nos exigido isso, usar com muito cuidado, né? Buscar conhecimento, para fazer um bem uso dessa ferramenta. Porque essa mediunidade, né, ela se manifesta em diversos modos, né? Sim, desde a infância muitas vezes, né? Então ela faz parte do nosso ser, ela é intrínseca, ela é algo que é inerente ao ser humano, como fala Kardec, né? Então nós temos que realmente aprender a utilizá-la de forma que ela não seja algo que nos incomode, que a gente seja vista como um transtorno. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não gostaria de ter essa mediunidade, essa capacidade de escutar os espíritos, ou de ver os espíritos me incomodam, isso me perturba. Mas é que está, né? Vamos educar essa faculdade, vamos canalizá-la para o bem, vamos canalizar para o serviço ao próximo,
para o amor, e aí ela vai ser uma bênção na nossa vida. Com certeza. Né? Mas tudo isso... Esse é o propósito. Isso aí é possível à medida que a gente vai desenvolvendo conhecimento, né? Conhecimento nos tira o medo, nos tira a ignorância, nos tira o desconhecimento. Nesse propósito a gente vai avançando. Certo. São 17 horas e 46 minutos, temperatura aproximada da cidade de Pelotas está na casa dos 22 graus. 20 graus, está dizendo aqui o Sidney Coencha, que técnico aqui de som aqui da Rádio Tupanci, obrigado aí o Sidney. Então estamos na casa dos 20 graus, você está sintonizado na Rádio Tupanci, AM de Pelotas, ouvindo o programa ouvindo e assistindo aqui pelo Facebook, o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, esse programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense. Hoje estamos recebendo aqui a nossa amiga, a nossa irmã Lizardi Gomes, que vem falar do seu último livro psicografado, lançado, que é Enquanto Estás a Caminho, ditado pelo Espírito Ana Cecília. Aqui o Luiz Adão Cunha, deixa eu ver, está dizendo que está nos assistindo o programa, parabéns pelo programa. Obrigada. Né, está ótimo, ele está... Né, ele é lá da Balsa, né, tá, eu morador lá da Balsa, o Adão Cunha, está nos assistindo, está gostando muito, dizendo que está ótima a entrevista. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Luiz Adão Cunha, obrigado pelo carinho, a tua atenção, um grande abraço a ti e aos teus familiares. Lizardi, neste livro, Enquanto Estás a Caminho, a autora espiritual Ana Cecília também nos incentiva a superação das adversidades, a necessidade do recomeço, a uma ação produtiva em relação às experiências mal sucedidas e nos mostra também como o trabalho voluntário pode nos auxiliar nesse processo. Eu gostaria que tu nos comentasse sobre isso. A importância do trabalho voluntário, né? Como nós falamos anteriormente, mostra o exemplo de uma jovem que passa por uma provação, uma dificuldade muito grande na sua vida, mas que vê no trabalho voluntário uma forma de reerguimento, de recomeço. Ela passa a se perguntar no que eu posso ser útil, no que eu posso cooperar, né? De que maneira eu posso servir para que outra pessoa também seja beneficiada. Ela começa a se perguntar assim e encontra, né, o trabalho voluntário, se dedica a esse trabalho e aí vai, porque o trabalho voluntário nos ensina muito, na verdade, né? A gente passa a ter contato com outras pessoas, com outras experiências e se dá conta assim, tem tanta coisa na minha vida que eu reclamava, que eu achava ruim, e agora conhecendo outras realidades, outras vivências, a gente vê Deus tem sido muito generoso, né? Mesmo com todas as dificuldades que eu tenho, outra pessoa está ali com uma luta às vezes muito mais difícil, mas está indo em frente, né? Está tentando progredir e adiante, e isso já tem que ser um incentivo. A pessoa que faz o trabalho voluntário se depara com isso muito seguidamente, e é algo que nos fortalece, que nos anima cada vez mais seguir adiante, seguir com esse propósito. Quanto mais se trabalha, mais incentivado a trabalhar nós ficamos. Então, às vezes as pessoas não se dão conta, acham que, não, perder tempo, por que eu vou me dedicar a uma coisa se eu não vou ganhar nada financeiramente com aquilo, né? As pessoas hoje em dia são muito motivadas pelo dinheiro, mas o trabalho voluntário, seja numa igreja, seja num centro espírita, seja numa outra instituição, é algo tão valioso na nossa vida que se as pessoas tivessem ideia, se dedicariam muito mais. A maior poupança que a gente possa fazer para nós, com certeza, é o trabalho no bem. Com certeza, seja onde for. Né? Seja onde for. Essa é a maior poupança que a gente pode fazer. Porque tudo que a gente faz desinteressadamente, e mesmo que faça até com interesse um dia poder receber, já está recebendo, porque já está praticando bem. Né? Então vale a pena, a gente sempre incentiva e estimula que as pessoas pratiquem bem. E a gente vê esse momento ao qual nós estamos passando, no momento de pandemia, é uma coisa mundial. As pessoas deixaram sair daqui, não vamos, claro, generalizar, né? Sair um pouco daquele do seu trabalho automático. A gente estava já meio, parece, no automático, agora estamos olhando mais para o lado. Porque essa pandemia, ela faz com que a gente também olhe pelo outro, cuide do outro também, mas cuide de si. Nos convida a solidariedade. Nos convida a solidariedade, a fraternidade, a caridade, em todos os sentidos. Sim, às vezes uns vizinhos que nem se falavam, agora já um ajuda, né? Já traz umas compras uns para os outros, é assim que a gente vai vencendo isso. Né? É assim que a gente vai vencendo.
Elizabeth, aonde nós podemos assim comprar, adquirir, ter acesso a esta obra que está aqui à nossa frente? O livro, Enquanto Estás a Caminho, ditado pelo Espírito Ana Cecília, psicografado aqui pela nossa amiga, pela médium Elizabeth Gomes. Elizabeth, aonde nós podemos encontrar essa obra? Nós estamos falando sobre essa obra. Aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, aguçou o interesse. Sim. Então, mas eu quero ler esse livro, mas aonde que eu vou? Onde eu vou encontrar esse livro, essa obra? Bem, conforme a gente falou, né, o livro pode bater na sua porta aí, se você ligar lá para a Liga Espírita Pelotense, para a Livraria da Liga, ele está lá à disposição. Ele está também à disposição em outras livrarias que vendam livros espíritas aqui em Pelotas. Quem não é de Pelotas, ou também quem é, mas gosta de fazer compras pela internet, ele está em vários sites de internet. Ele é uma publicação da editora La Chatre. Então, quem entrar lá no site da editora La Chatre, ele já vai estar à disposição. E outros sites de compra e de venda de livros também está circulando, né? Vários outros sites. Então, nos centros espíritas, alguns estão disponibilizando também o lado de Fabiano de Cristo, o Nosso Paz, Luz e Caridade. É que agora alguns centros também estão meio que restritos nas suas atividades, né? Em função de que não se pode ter aglomeração. Mas ele está à disposição aí nas livrarias, da Liga, na livraria, nos sites, e está à sua espera, né? Espera a sua atenção. E vale até a gente falar aqui aos nossos ouvintes, né? Todas as obras que foram psicografadas pela nossa amiga Elizabeth Gomes, as obras que estão lá na livraria da Liga Espírita Pelotense, parte dos recursos dessas obras é em benefício do programa Terceiro Milênio. Porque o programa Terceiro Milênio, as pessoas acham, tá, vem cá, vocês estão no programa lá da Rádio Tupãssi, então a direção da rádio abrir as portas gratuitamente. Não, pá, calma, não é assim. Tudo tem um custo. A rádio tem custos, a rádio tem funcionários, né? Ela tem que manter o prédio, ela tem que pagar os impostos, né? Exato. Nada mais justo que a gente, né, pagar a rádio, né, para manter o programa. E como é que se faz para manter o programa? Como é que se faz? O dinheiro cai do céu? Não cai do céu. Não. Então vem, muitas vezes, através de muitos colaboradores, né? E desses colaboradores está aqui uma das obras, né, que está nos ajudando, são as obras da Elizabeth Gomes. Todos os livros da Elizabeth Gomes, parte dos recursos dessas obras que são comprados na livraria da Liga Espírita Pelotense, é para custear o programa aqui na Rádio Tupãssi. Então você, além de estar levando uma obra maravilhosa para casa, se enriquecendo, estará também já contribuindo, ajudando e colaborando. Eu não sei como é que eu faço para ajudar. Eu compro uma obra da Elizabeth, você já está ajudando o programa Terceiro Milênio. Então existem diversas formas da gente ajudar ao próximo, estará ajudando a muitas pessoas, né, que através desse programa te levam muitas mensagens de alento, de esclarecimento, conforto e consolo a todos. Com certeza. Eu sempre digo que é uma grande alegria ouvir o Terceiro Milênio. Estou lá em casa, estou ouvindo, estou adorando os programas convidados, os assuntos que vocês trazem. É uma alegria estar aqui também com vocês, é sempre um prêmio na vida da gente. Obrigado. É uma alegria assim, a gente se emociona muitas vezes. Eu estou aqui com a Elizabeth, eu estou emocionada, a gente procura manter o equilíbrio necessário, porque a gente está ao vivo, mas a emoção toma conta da gente. Mandar um grande abraço quem está nos assistindo, é o nosso amigo Jorge Arley. O Jorge Arley, grande amigo, querido. Da Sociedade Pelotense de Estudos Espíritas. Está nos assistindo. Obrigado, Jorge, pelo carinho, atenção. Um abraço a ti e aos teus familiares. Grande abraço, amigo. O meu amigo, amigo pessoal e amigo de farda na Guarda Municipal, Ricardo Pinto, também está nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Ainda hoje conversei com ele, de maneira 5 horas estarei assistindo vocês. Que bom, que bom. E ele mandou uma mensagem que ele está nos assistindo, um grande abraço a ele, a sua esposa Rose, a sua filha, seu genro, todos os familiares. Obrigado pela audiência. Obrigada. Também o Paulo Ferreira, lá do Centro Espírita de Djalma de Matos, também mandou mensagem aqui, né, através aqui do meu WhatsApp, está também nos prestigiando. Obrigado pelo carinho, ele, a sua esposa, a Márcia, a dona Ione, a sua sogra. Obrigado pelo carinho por toda essa família que nos prestigia. Muito obrigada, seu Paulo, obrigada mesmo. Então vai um grande abraço ao Paulo e aos familiares, obrigado pelo carinho, atenção e audiência. Pamela Araújo, lá do Centro Espírita de Djalma de Matos, também está nos prestigiando. O pessoal do Djalma de Matos, muito 10, muito carinhoso, sempre muito afetivo, tudo de bom para vocês. Um grande abraço, Pamela, a todos os amigos do Centro Espírita de Djalma de Matos.
Lizardo, assim como os livros anteriores, os recursos obtidos com a venda do romance Enquanto Estás a Caminho também se revertem em benefício de instituições beneficentes, inclusive o programa Terceiro Milênio. Fica à vontade para falar. Bem, as obras que são de origem mediúnica, a gente sempre deve reverter para finalidades, né, de divulgação da doutrina espírita, como o caso do programa, ou mesmo as instituições que façam assistência, né, a famílias, a pessoas, porque é dessa maneira que nós vamos trazendo também a nossa colaboração material para que esses programas sigam adiante, beneficiando pessoas. Então, realmente é uma forma da gente até retribuir todo esse carinho, esse cuidado que os amigos espirituais têm, fazendo o trabalho deles chegarem às mãos das pessoas e, ao mesmo tempo, né, beneficiarem outras tantas que estiverem necessitando de auxílio. Essa finalidade deve ser sempre beneficente. Então, os recursos do livro não vão para o bolso da médium? Não. Nem um centavo? Eles têm beneficiado o Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, que é a casa que nós desenvolvemos o nosso trabalho já há vários anos, e a todos os outros centros espíritas que estejam comercializando o livro, né, estejam disponibilizando, também reverte em benefício dessa casa. Assim nós temos feito ao longo do tempo. E no nosso bolso nunca entrou nenhum centavo, não, de obra psicografada. Tudo em benefício das obras assistenciais. Sempre a gente abre mão dos direitos autorais, tudo isso em benefício desses trabalhadores que a gente tem, abnegados trabalhadores que fazem com que as nossas casas espíritas estejam sempre funcionando. Quem está nos assistindo também é a Célia Pires, lá da Liga Espírita Pelotense, também trabalhadora da Sociedade União Instrução Espírita. Um grande abraço à Célia, muito à obrigada família, obrigado pelo carinho, atenção. Liz Gomes também está. Liz Gomes é uma pessoa que eu conheço também, muito chegada, que é irmã da nossa amiga Lizardo Gomes. Ela que me conhece desde o início de tudo. É verdade. Grande abraço para a Liz Gomes, obrigado pelo carinho. Atenção. Lizardo, então, assim, gostaria de ficar contigo mais um pouco, né? Mas, é claro, eu vou fazer uma pergunta que não está no contexto aqui da nossa programação, mas eu sinto a vibração desde o início, depois da prece que a gente fez, e eu até mudei um pouco o meu aspecto pela própria vibração. Os nossos amigos estão presentes, Ana Cecília e o Espírito Fernando? Sim, eu tive a mesma sensação no momento da prece também, porque ela falou uma frase, tu repetiu a frase que ela tinha dito, mas ela está presente, sim. Perfeito, então. Está presente, para a nossa grande alegria, e trazendo a todos nós que estamos aqui juntos, porém distanciados uns dos outros, mas juntos em pensamento, aquela mensagem de amor que ela sempre traz, né? A nossa gratidão a essa equipe espiritual responsável por essa obra, Ana Cecília, esse espírito conduzido, né, pelo nosso amigo Espírito Fernando, a nossa gratidão, o nosso carinho, nosso muito obrigado, e o nosso também muito obrigado à presença, a brilhante presença aqui, que nos enriqueceu essa tarde, nos iluminando, nos esclarecendo, nos consolando, a nossa amiga Lizardo Gomes, que vem falar sobre esta importante obra, Enquanto Estás a Caminho. Nosso muito obrigado, minha amiga Lizardo. Eu que agradeço mais uma vez essa feliz oportunidade, e gostaria, se tivesse um tempinho, de terminar nossa participação lembrando uma frase que está no Enquanto Estás a Caminho, pedido pela Ana Cecília, né? É uma frase de Tagore, o filósofo indiano, que está bem na abertura do livro. Fica um recadinho para todos nós. Aproveita o tempo para ouvir e aprender, para ver a beleza que nos rodeia e demonstrar afeto, para criar doces recordações e apreciar momentos especiais. Aproveita o tempo para acreditar nas tuas próprias capacidades. Um recadinho de Tagore, que está aqui no Enquanto Estás a Caminho, para a nossa reflexão. Muito obrigado pela essa última mensagem. Terceiro milênio vai chegando ao seu final. Agradecemos muito a presença aqui da nossa convidada, a médium de 6 livros psicografados, Lizardo Gomes, que vem falar sobre essa obra Enquanto Estás a Caminho. Agradecemos à Rádio Tupãncê, o nosso técnico Sidney Coelho, toda a nossa equipe da Arte de Comunicação Social, nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão. E a você, amigo ouvinte, pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Lembrando que temos um encontro marcado
Na próxima sexta-feira, quem estará aqui junto conosco é o Fausto Ginardi. Interimo ad appare dorime. Ameno, latiremo. Ameno.